Olá pessoal, Claudio Cotter de volta com vocês no canal Fiz o Corredor e hoje a gente vai falar sobre 4 sinais de que você está fazendo muita força para correr. É claro que isso costuma ajudar muito mais os corredores porque na corrida a gente consegue ter um movimento na própria prova, um movimento repetitivo e vai ajustando o movimento, um trabalho de coordenação para o corredor durante a corrida. É muito legal, trabalha muito a concentração mesmo na corrida, diferente dos outros esportes, que você acaba treinando técnica de corrida fora da prova em si, porque na hora do torneio, da prova, você não consegue prestar tanta atenção na mecânica da corrida, porque às vezes você está preocupado com a bola, com a raquete, né? Seja lá qual for o esporte que você pratique, mas a gente sabe que praticar a técnica de corrida vai ajudar qualquer esportista, vai contribuir para melhorar a coordenação, consciência corporal, isso vai ajudar para qualquer tipo de esporte. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o canal com as pessoas que podem se favorecer desse conteúdo e ajudar também o canal a crescer, chegando em mais pessoas, a gente consegue levar esse tipo de informação que é super valioso no sentido de prevenir lesões ou tratar lesões. Então, quais são esses 4 sinais que vão ajudar você a identificar que você está fazendo muita força na corrida? O primeiro deles, e eu vou explicar cada um deles aqui. O primeiro deles eu já passei muito por isso no início da minha fase de corredor, que começou mais ou menos em 2003, depois que eu saí da faculdade, eu parei de jogar handball, fui parando de jogar squash também e fui adotando a corrida como meu principal esporte e realmente treinar para a corrida. Correr, na verdade, eu corri desde sempre. Eu comecei a correr com 8 anos de idade no atletismo do clube, atletismo de pista. Corri até os 12, depois eu entrei no handball e squash e fiquei nesses esportes até lá pelo ano de 2003. Fiquei por uns 9 anos praticando praticamente só handball e squash e mais alguns anos praticando ainda squash, mas já começando com a corrida. E a corrida veio numa fase onde eu estava... E no começo, quando a gente começa a correr, a gente começa a tomar consciência de algumas coisas que a gente faz durante a corrida e que geram estresse para o nosso corpo, né? Então, a primeira delas, eu percebia que às vezes a sola de um tênis raspava naquele ossinho interno do outro pé, que a gente chama de malelo, e às vezes rasgava a pele mesmo, dava uma lesão. E eu achava que aquilo naquela época eu achava que era normal, né? Com o tempo eu fui percebendo que isso era um problema e comecei a me preocupar em como tratar isso. Como eu comecei a trabalhar com avaliação de corredor e avaliação biomecânica só em 2008, eu tive aí uns 5 anos que eu já corria bastante, já corria provas de 7, 10, 15, 21, mas eu ainda não me considerava muito um corredor de verdade, né? Porque a gente começa a ter um ritmo de treino mais organizado e lá para 2007 eu comecei a fazer maratona. Ainda não entendia tanto de corrida quando eu pensava, eu achava que eu entendia, né? A gente sempre acha que a gente entende muito até começar a estudar e perceber que a gente não entende nada. Em 2007 eu fiz a minha primeira maratona e só em 2008 que eu comecei a estudar mais a fundo a biomecânica da corrida. Já faz um bom tempo aí que se passou. E nesse meio tempo deu bastante tempo de eu entender que quando você raspa um pé no outro, isso tem um significado sim. Então quando a gente empurra o chão com o pé mais rígidas, são calçados parecidos. A forma como a gente empurra o chão vai determinar como esse pé vai se deslocar no ar para encontrar o chão novamente. E quando um pé passa pelo outro, às vezes pode acontecer esse contato quando não tem uma boa organização entre os músculos que abrem e fecham a perna. A gente chama de músculos adutores, os que fecham a perna, e os músculos abdutores que abrem a perna. E pensando que o glúteo é um músculo muito importante na propulsão, ou seja, quando você está com o pé acoplado no chão, empurrando o chão para trás, o glúteo está muito ativo. E você precisa fazer força com o glúteo, só que tem um problema. O glúteo também é um músculo que abre a perna. E se você não tiver um bom equilíbrio entre o glúteo e os adutores, os músculos que fecham a perna, o que vai acontecer é que você vai fazer um movimento exagerado abrindo a perna e tendendo a rodar às vezes o pé para fora na hora da propulsão. Às vezes pode acontecer ao contrário, às vezes os adutores, os músculos internos estão muito tensos, muito retraídos
Isso vai fazer com que você tenda a empurrar o chão para trás, fechando um pouco a perna, e quando você trouxer a perna para frente, pode ser que você acabe raspando um pé no outro. Então, basicamente, a gente está falando de equilíbrio entre os músculos que abrem e fecham a perna, né, que são os adutores e os abdutores. É muito importante que a gente faça sempre um trabalho de equilíbrio entre esses músculos e foque na corrida em empurrar o chão para trás e não fazer aquela lateralização da perna, que é bem comum. Já vi vários corredores fazendo isso nas minhas avaliações, então é um tipo de correção que a gente faz durante a avaliação biomecânica. Um segundo sinal que pode demonstrar que você está fazendo muita força para correr ou tem alguma coisa errada nos seus treinos é quando você está no meio de uma prova longa, e isso acontecia muito comigo, principalmente na época que eu estava treinando para minha primeira maratona, lá para 2007, quando você vira a cabeça para o lado e você sente alguma cãibra pelo corpo. Você está naquela prova longa, o corpo já está lá meio querendo entrar em colapso, e aí você vira a cabeça para o lado e sente uma cãibra, por exemplo, no adutor. Isso pode significar que você faz muito trabalho de força nesse plano de movimento, fazendo flexão e extensão dos seus membros. Você faz muito exercício nesse padrão de movimento, abrindo e fechando os seus membros, mas você não faz muito trabalho de rotações, porque essa organização de rotação é diferente e depende de uma interação entre os dois lados do corpo. O bebê ele tende a fazer aqueles rolamentos no chão inicialmente para trabalhar essa musculatura cruzada, e com o tempo o bebê vai fazendo diversos movimentos de transição de uma postura para outra, de deitado para sentado, de sentado para de pé, sempre ativando esses músculos rotadores para trabalhar essa organização que um lado faz com o outro do corpo, e isso vai ajudar muito na hora dele começar a andar, do bebê começar a andar. Só que quando a gente cresce e vai para as academias, a gente esquece que esses movimentos de dissociação do corpo, onde o ombro roda para um lado e o quadril roda para o outro, são extremamente importantes. A gente acaba fazendo muito pouco, porque as máquinas na musculação elas induzem muito a gente a fazer movimentos retos com o corpo e muito pouco em rotação, que são extremamente importantes. Então, o que eu recomendo nesse caso é que vocês façam muitos exercícios, tanto de soltura como de fortalecimento em rotação, dissociando o corpo de vocês, trabalhando dissociação do tronco e da cabeça em relação ao tronco. São extremamente importantes porque vão trabalhar essa coordenação e vão te ajudar muito na hora da corrida, na hora que você está mais precisando, que é quando você já está fadigado lá no final da prova. O terceiro sinal, e ele é muito importante, é a mãozinha torta. Tem gente que corre com a mão nessa posição, meio torta, para baixo assim, que a gente chama de desvio ulnar, né? A mão fica virada assim. Então é muito comum a gente ver corredores correndo com a mão presa assim, meio torta nesse sentido. Isso significa que provavelmente as cadeias musculares, as fáscias que vêm do crânio, da cervical para o braço, estão muito retraídas, muito tensas. Então imagina como se tivesse um tecido repuxando o seu braço desde o pescoço, desde a cabeça até o braço. Então você tem um tecido repuxando e isso faz com que o seu punho fique desviado, né? Essa é uma característica muito comum em quem acumula muita tensão nessa região. Por exemplo, quem morde muito para correr, quem morde muito à noite na hora de dormir, acumula muita tensão nessa musculatura mastigatória ou acumula muita tensão na cervical mesmo. É muito comum, e uma das soluções é fazer exatamente o que eu falei no item anterior: exercícios de soltura com dissociação entre os braços e a cabeça e as pernas, para trabalhar essa soltura da musculatura, diminuir a retração entre esses tecidos. E a elevação dos ombros é o quarto item que eu separei para hoje, que demonstra que você está fazendo muita força para correr. E não só a elevação, você já deve ter visto muitos corredores correndo com os ombros elevados, mas também a retração dos ombros. Tentar corrigir essa postura jogando os ombros para trás. Vocês veem que a cabeça praticamente não mexe quando eu ponho os ombros para trás. O que vai fazer com que eu corrija a minha postura da cabeça é o autocrescimento e não jogar os ombros para trás. Mas isso
Eu já fiz até um vídeo falando sobre a importância de não fazer hipercorreções, né? Um pequeno estímulo que você dê de autocrescimento, independente de você jogar ou não os ombros para trás, os ombros já vão para uma posição melhor, porque a dorsal, essa curvatura aqui, já vai se corrigir. E isso vai ajudar muito na hora da corrida, porque quando você corre trabalhando em autocrescimento, você está favorecendo a abertura dos espaços entre as vértebras, e isso já naturalmente vai fazer com que chegue uma informação com melhor qualidade nos seus membros, né, nos seus braços, nas suas pernas, e naturalmente você vai correr melhor. Então, abrir o espaço entre as vértebras vai te ajudar muito nesse sentido, de conseguir fazer menos força para correr. Então, esses foram os 4 sinais que eu separei para hoje de que você está fazendo ou muita força ou uma força errada para correr. Continua acompanhando aqui o desafio 100 vídeos em 100 dias. Não esquece de curtir, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!